paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? A leitura que será a base da nossa mensagem essa manhã encontra-se no livro de Colossenses, no capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Vamos ver. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Novamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Amém. Perdão pelo atraso, me envolvi num monte de coisas hoje, graças a Deus em nenhum acidente, embora tivesse um acidente na Raposa quando eu estava vindo para cá. Então eu lamento profundamente, e eu acho que se eu pudesse voltar alguma coisa no tempo, eu estaria aqui às 7 horas da noite. Então, de novo, perdão. Estava até lembrando no trânsito, naquela agonia, lembrando assim, primeira aula de oratória aqui que você ouve, Sérgio, chegue no horário dos compromissos. Respeite as pessoas que estão para ouvir a palavra de Deus. Então eu, novamente, baseado nisso, peço perdão a cada um que está aqui hoje. Muito bem, no dia de ontem nós exploramos o tema chamado qual é o sentido da vida, onde nós abordamos, trabalhamos algumas ideias a respeito de como as pessoas vivem nessa sociedade que hoje por aí fora se configura, baseado em uma sociedade de múltiplas visões, múltiplas ideias, múltiplos raciocínios, múltiplos caminhos, e nisso o que você acaba percebendo é que cada ideia ela tem uma propriedade ou uma característica de momentalidade, ligada ao momento. Como assim? Se o pai ele tem filhos pequenos, ele fala que o sentido da vida dele é buscar o desenvolvimento das crianças. Se ele é uma pessoa abastada, então o negócio dele é acumular mais alguma coisa. Mas tudo tem a ver com o momento da vida da pessoa, e principalmente qual é o seu desejo imediato de chegar a algum lugar. E aí nós então discutimos ontem a respeito da questão de que isso é tudo muito passageiro, isso é tudo muito preso a um determinado momento da vida de cada um. Onde a gente poderia encontrar algo que nós pudéssemos ancorar a nossa esperança, a nossa vida, de forma que algo nos desse paz ou tranquilidade, ou que fosse alguma coisa que nos motivasse a viver. Então, a apresentação foi de Jesus Cristo. E hoje, eu gostaria de reforçar essa ideia e trabalhar um pouco esses conceitos, e trabalhar um pouco mais perto de vocês, porque aí eu posso ver a cara de braveza de vocês, porque eu cheguei atrasado, e aí eu posso pedir mais um perdãozinho bem pertinho do seu ouvido. Eu gostei muito da dinâmica do prédio aqui, mas eu fico um pouco longe lá de vocês. Eu gosto de estar um pouco mais perto das pessoas para poder ver as reações. E se alguém ficar bravo por alguma coisa que eu falei, eu tenho a oportunidade de chegar mais perto e falar: você não gostou? O que houve? Você não entendeu? Posso ouvir que ideia? Vamos trocar uma ideia e ficar um pouco mais próximo disso. E além de tudo, de lá do púlpito eu não conseguia ver o relógio, agora eu consigo ver o relógio e saber o que eu tenho que correr com essa mensagem.
respeito de Jesus. E o texto que nós lemos, aí que foi a abertura da mensagem, ele fala: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Então, se eu preciso de algum lugar ou de algo para me dar sentido à vida que eu tenho, eu só vou encontrar isso segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Em quem? Em Jesus. Por quê? Ele, e única e exclusivamente Ele, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Duas grandes verdades aqui, duas grandes verdades. O que ele fez? Ele nos resgatou do domínio das trevas. Não sei se é a primeira vez que você está ouvindo a palavra de Deus, ou se você já ouviu e tem algumas dúvidas, tá? Eu não sei a situação de você hoje, tá? Mas eu gostaria de fazer duas grandes afirmações do dia de hoje, tá? Em que o mundo sempre fala para isso: tá, besteira. Um deles é o Império das Trevas, né? Ele existe. Gostaria de dizer isso para vocês. O Império das Trevas, ele existe, né? Então, temos dois impérios: trevas e reino de Deus. Trevas, reino de Deus, tá? Tem um camarada chamado Deus que nos criou. Tá, criacionismo, você está louco, Chevas? Você está louco, Sérgio? O que é isso? Isso é coisa da carochinha. Tá bom. Então, vamos fazer uma parte aqui rapidamente. Criacionismo. Deus criou tudo. Tá? Qual é o oposto? Teoria da evolução. Ninguém criou nada, houve uma grande explosão e surgimos do nada. Tá bom? Então você, embora achasse que foi feito a partir, né, de seu pai e de sua mãe, né, tem alguma coisa além disso. Né? Por quê? Porque pai e mãe gerou filho, pai e mãe filho, filho volta para trás. E quem que gerou o primeiro filho? Uma evolução de um camarada chamado macaco gerou não sei o que, virou um peixe virou uma tartaruga, não sei o que, virou uma molécula, tá? E essa molécula um dia explodiu, né? E começou e desencadeou tudo e chegou aquilo que a gente está falando agora. E você está aí no mundo sentado, ouvindo um camarada maluco falando. Beleza. Teoria da criação e teoria da evolução. Gostaria de dizer uma coisa: eu não estudei muito, mas estudei o suficiente para dizer que teoria da evolução é uma teoria. E o que é uma teoria? É uma certeza? Não, é uma hipótese. Pode ter acontecido. Qualquer cientista que for, ele pode vir aqui de pé junto e dizer para a gente que nós viemos de um processo evolutivo. É uma teoria, é uma hipótese. As nossas crianças vão para a escola e aprendem isso como sendo verdade absoluta. E aí, a gente tem que olhar para as Escrituras e ver e ensinar uma outra coisa em nossas casas para as nossas crianças. E dizer: olha, na escola te ensinaram isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, veja o que está dito dentro das Escrituras. Deus criou. Aí o cientista vai dizer que a Bíblia é uma outra teoria. Tá bom, deixa ele falar. Tá? Por quê? Porque tudo é uma questão de fé. O cientista, ele tem que ter fé na sua teoria. Porque se ele não tiver, ele não vai ter como defendê-la. Tá? E nós temos a fé em Deus, o Criador. Um pouco assim, né? Meio esquisito, né? Por que a gente está discutindo isso agora? Porque nós buscamos um sentido para a vida, ok? Cada um de nós tem um sentido e busca alguma coisa para fazer sentido no final das contas, né? Por que eu estou aqui?
O que eu faço? Né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para comer, para não sei o quê, mas a nossa vida, ela é muito além disso. Tá? Porque senão nós nos comportaríamos tão simplesmente como um inseto que nasce e passa a vida correndo atrás do seu sustento. Correndo não, né? Depende do tipo de inseto, né? Tem aqueles que voam, né? Então eles passam a vida voando atrás do seu sustento, né? E nós, para e pensa, por que a gente tem esse negócio aqui entre os dois ouvidos, né? Esse cérebro tão evoluído, né? E as escrituras falam que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, este ser, sujeito, como você quiser chamar, que chamam tão somente de Deus, né? Ele, dentro desse contexto, ele traz um sentido da vida para nós. Por quê? Porque ele propôs que, além de te criar, além de me criar, né, nós chegamos um dia e resolvemos seguir o nosso próprio caminho e nos afastamos dele. Então até aí tem muito a ver com a figura do pai, né? O pai fala uma coisa, o filho faz outra e o filho segue o seu caminho e abandona o pai, né? Num certo sentido, a gente está trabalhando com essa ilustração e paramos para pensar e ver que quando a gente se afasta do pai, a gente rompe essa relação e a gente incorre um grande erro. E esse erro a Bíblia chama de pecado, e esse erro, ele pode ser corrigido. E ele é corrigido, como esse texto fala, através de Jesus. Pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos tirou do reino das trevas e nos leva para o reino de Deus. E ele faz isso, né, em quem temos a redenção. Ele faz isso. O que é redenção? Redenção é aquele tipo de palavra que todo mundo fala um monte de vezes e fica assim na dúvida. Não, redenção é redenção, né? O que é redenção, né? Você parar para perguntar aí na rua, o que é redenção? Dependendo da cidade, redenção é bairro, né? Tem até cidade chamada redenção. Então, redenção, dentro das Escrituras, temos a própria explicação, que é em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, o perdão dos nossos erros, aquilo que nos afasta do Deus Criador e que nos permite voltar à relação original, aquela que aconteceu nos primeiros dias da criação. Esse caminho, essa trilha, esse percurso é feito única e exclusivamente a partir de Jesus. E por que Jesus? Aí nós temos que virar a página das Escrituras e ler. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu nunca vi a Deus. Então olha para Jesus que você vai descobrir quem é Deus. Mas como é que eu vou ver Jesus? Eu tenho que ir naquela igreja que tem o crucifixo lá e aí eu aquele sujeito pendurado na cruz lá? Não faça isso. Não faça isso porque aquela é uma imagem muito limitada de Jesus. A imagem verdadeira de Jesus está aqui, dentro das Escrituras. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha só que afirmação forte das Escrituras. Jesus, ele é antes de tudo, até mesmo antes de nós. E é a partir dele que foram criadas todas as coisas. Todas as coisas, né? O Monte Everest foi criado a partir de Jesus. O bichinho que nada no fundo do mar a 10 mil metros de profundidade foi criado a partir de Jesus. O Filho de Deus, a imagem de Deus invisível.
principalmente foram criados nós. Eu, você, a pessoa que está ao seu lado, todos nós fomos criados mediante a vontade de Deus, através de Cristo Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo faz sentido, tudo é feito por Ele. Ele é a cabeça da igreja, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Este é o Evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. Essa palavra, ela é extremamente forte e apropriada para falar de sentido da vida, porque para e pensa no que seria a sua vida. Você que já aceitou a Jesus, o que seria da sua vida sem Jesus? Qual seria o seu objetivo de vida? Você já parou para fazer esse exercício? Eu já comentei com vocês, né, que eu tenho 51 anos de idade. Eu não comentei com vocês que eu tenho um irmão 5 anos mais velho do que eu, né? Nós éramos só 2 meninos em casa. Então, meu irmão, ele ainda não aceitou o Evangelho, mas ele confessou para minha cunhada, a esposa dele, que ele está achando que está na hora que ele precisa ser batizado para isso. Essa informação eu tive hoje, né? E é uma longa história, porque ao mesmo tempo que eu comentei com vocês ontem, né, que eu aceitei a Cristo quando eu tinha 16 anos de idade, então há muito tempo atrás, né, de alguma forma eu falei para ele, falei em casa, falei do Evangelho, falei de Jesus, né? Mas eu sempre fui o irmão mais novo, né? Aquele que, assim, cara, pirralho, né? Fica na sua, tá certo? Tá? E quando meu irmão casou, a minha cunhada também não tinha vocação, né, para isso. Aliás, se eu puder imaginar uma pessoa que buscou sentido para a vida, eu vou dizer que foi ela. Porque ela experimentou de tudo quanto é movimento religioso. Ela experimentou de tudo quanto é filosofia e iniciativa humana. E como o santo de casa não faz milagre, ela foi ouvir de Cristo de uma outra pessoa. E isso há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Aí um dia ela lembrou que tinha um cunhado Sérgio. Ligou para minha esposa e falou assim: eu precisava falar com o tio sou eu, né? Porque dentro de família você sempre tem essas relações esquisitas, né? Os meus sobrinhos cresceram e aí meu irmão e minha cunhada sempre falavam: é o tio Sérgio. Então eu virei tio, né? Então tio, né? E mesmo eu sendo cunhado, meu título em casa é tio, né? Eu preciso falar com o tio. Por quê? Porque eu não estou entendendo. Eu fui numa igreja e tem uns negócios esquisitos, mas eu estou vendo que eu preciso de Jesus. Sabe quando cai o queixo? Né? É mais ou menos isso a minha reação, a reação da minha esposa, porque a gente sempre foi taxado do, né,
vamos sair de São Paulo. Ela chega um dia para a gente e fala assim: eu preciso aceitar Jesus antes de ir embora. Ah, tá bom, vamos lá, né? Ela foi batizada na 9 de julho, na semana seguinte eles cataram o caminhão de mudança e foram embora de São Paulo. E aí assim, olha o desespero dentro da minha esposa. Perdeu o sentido, né? Como é que acontece isso, né? Tá vendo acontecer um monte de coisa e de repente, né, parece que a água vai pelo ralo abaixo, né? Você fala assim, tiraram a rolha do tanque e perdemos a água do tanque, né? Tem hora que é bom perder água, né? Quando a água está suja, vai embora. Mas quando você começa a ver assim, olha, está limpando. E agora, né? Para e pensa, ora. Descobrimos um irmão lá onde eles estão morando. Aí hoje eles apareceram em casa, né? Depois de uns 4 meses que eu não via eles, apareceram em casa, almoçaram com a gente, e aquela alegria, não sei o que, o Anderson, ele explica a Bíblia tão bem, não sei o que lá, e todo mundo está querendo ser batizado. Aí ele estava no banheiro nessa hora, é claro. Uau, glória a Deus, né? E assim, uma coisa tão simples, que é olhar para Jesus como Senhor e Salvador, que você e eu podemos achar, né? É uma coisa que pode parecer extremamente absurda e longínqua para quem não está encontrando o sentido da vida dentro da palavra de Deus. O Senhor Jesus faz milagres, por mais que a gente possa ter a nossa fé contaminada por toda a tecnologia que o século XXI tem. Porque no dia que quebra a tela do teu celular, você fica desesperado. Melhor a tela do celular quebrar do que a gente se afastar do amor de Deus. Melhor a tela do celular quebrar do que nós ficarmos na escuridão. O império das trevas, queira ou não, existe. E é interferência de Satanás sempre quando a palavra de Deus não é pregada. E olha que Satanás se faz de anjo de luz. Ele tenta nos enganar com propósitos errados. Nós precisamos mais e mais colocar na frente das nossas vidas o propósito de falar do Senhor Jesus. Porque nós podemos nos enganar, né, e promover muitas e mais reuniões e falar de Cristo e ficarmos em torno da edificação. Mas não existe edificação sem evangelismo. Não existe edificação sem tijolos novos. Você já parou para pensar se nós tivermos uma congregação de 200 membros? Uau, que legal, um número fantástico. Tá bom, e daí? Botou um em cima do outro, até onde vão 200 membros? Aí um falece, um muda de lugar, e aí o 200 vai virando 170, aí vai fazendo isso, né? E aí, adianta? Nós precisamos voltar mais e mais. Você que é cristão, você que conhece a palavra de Deus, eu que sou cristão, eu que conheço a palavra de Deus, nós precisamos urgentemente dar sentido para as nossas vidas, levando a mensagem para novas pessoas. O prédio tem que ser construído. E não é esse prédio que eu estou falando. É o prédio que é o santuário de Deus. É o prédio onde Cristo habita. É o prédio que não é feito por mãos humanas, mas sim por corações convertidos ao Senhor. Você que está aqui visitando, aprendendo, espero, né? De repente você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou à disposição para conversar com vocês. Existem pessoas que se reúnem aqui, que estão à disposição para conversar, para mostrar dentro das Escrituras o real sentido da vida, que é estar conectado, ancorado, preso, fixo naquele que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Não sei dessa história de Salvador, não quero saber dessa história não. Salvador deve ser dos outros.
dia em que nós reconhecemos que nós temos erros. E esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser o dia em que nós reconhecemos que não estamos fazendo o correto. Ah, mas quem disse que é o correto? Deus. E como é que ele fala isso? Através das Escrituras. Através de pessoas que pegam este livro, tá? E expõem a verdade que está aqui. Quem não estava aqui ontem, eu vou repetir um exemplo que eu dei ontem. Esse livro, ele também é muito possível de ser usado para o mal. E hoje eu vou fazer uma proposta para você. Você que não estava aqui ontem, presta atenção. O pessoal que eu vou falar já está sabendo. Jesus falou, vai e faça igual, vai e faça depressa, e Judas fez o quê? Se matou. Pega o estilete aí que está na frente do seu banco e espeta aqui na sua jugular agora. Por quê? Se Judas se matou, Jesus falou para fazer igual e para fazer depressa, são todos versículos da Bíblia. Não é para praticar a Bíblia? Pratica agora. É uma brincadeira. É uma brincadeira, mas para a gente levar muito a sério. Porque um estudo bíblico sem solidez, sem contexto, sem esforço, ele nos leva a uma teologia fraca e pode nos levar para qualquer lugar. Você quer conhecer o Deus verdadeiro? É através das Escrituras. Você quer conhecer o Jesus que nos tira do pecado, que nos tira do império das trevas? É através da Bíblia. Você quer conhecer um poder único que existe no universo, que é nos dado por Deus? É o Espírito Santo. E ele só é revelado através de um conhecimento das Escrituras. Então hoje o nosso convite é para justamente isso. Para quando cantarmos um hino, vai passar agora há pouco aqui no telão, se você quer conhecer, se você quer se entregar a Jesus, são duas atividades diferentes. Hoje você pode tão simplesmente vir à frente e dizer, eu quero estudar a Bíblia. Nós vamos fazer isso. Ou, se você já tem estudado a Bíblia e reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador e precisa ser batizado para ser resgatado do império das trevas e levado para o reino de Deus, você vem à frente enquanto a gente canta. Eu aguardo você aqui na frente, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus.